Missionário Josias, mais uma vez, a paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. O horário é 11 horas. O meu missionário pode pregar entre 20 e 25 minutos, tranquilo. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu quero, nessa oportunidade, saudar a todos os irmãos que estão ouvindo o programa A Verdade que Liberta, e também cumprimentar todos os amados ouvintes com a santa paz do Senhor também. E eu creio que Deus tem algo para os nossos corações através da sua palavra. Para mim é uma alegria, como já falei, um privilégio poder estar cooperando juntamente com os meus amados irmãos aqui da Feiticeira FM. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Geraldo, homem de Deus, que nós tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente, e estamos ombreados aqui em Tamboril para a glória de Deus. Meus queridos, eu quero compartilhar uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, para nós trazermos aqui uma reflexão para os nossos corações nessa manhã abençoada que o Senhor nos concedeu. Livro de Lucas, capítulo de número 15, apenas o versículo de número 19. Glória a Deus. Está escrito na palavra de Deus, Lucas 15 e 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Louvado seja Deus. Quando nós lemos este texto bíblico, que se encontra em Lucas capítulo 15, nós vamos ver que está inserido 3 parábolas dirigido da boca do mestre, do Senhor Jesus, a aquele povo que estava ali ouvir. É bem verdade que uns estavam prontos a ouvir a palavra do Senhor, mas outros estavam a questionar, estavam a murmurar. Louvado seja Deus por Jesus receber pecadores. Está no verso 1 a seguir. Mas Jesus repassando ali uma mensagem através destas parábolas que nós conhecemos pelas Escrituras Sagradas. A primeira parábola fala de uma ovelha que se perdeu, e a segunda parábola fala de uma mulher que possuía 10 dracmas e veio a perder uma dentro da sua casa. Mas na segunda parábola, onde nós fizemos menção do texto, o texto bíblico vai narrar, a Bíblia vai nos dizer que havia um homem, e esse homem tinha 2 filhos, o mais velho e o mais moço. Glória a Deus. E esta parábola revela que o filho mais novo, por sua vez, chega para o seu pai e traz a seguinte indagação para com o seu pai. Glória a Jesus. E pede a sua parte na herança, ou da sua herança. E após o pai ter repartido ali a herança entre eles, a Bíblia diz que poucos dias depois ele junta tudo e vai para uma terra distante,
verso de número 13. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ali ele começa a viver dissolutamente. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que depois que este jovem passa a viver ali naquela terra longe, e vivendo dissolutamente, ele vem a gastar tudo que ele havia juntado. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que veio uma grande fome naquele país. A Bíblia diz que ele veio a padecer necessidade. E ali, em busca de sobrevivência, naquela terra distante, ele procura ali ajuda naqueles cidadãos ali daquela cidade, daquela terra, daquele país. E a Bíblia diz que ele passa a cuidar de porcos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas o interessante é que quando ele passa a cuidar de porcos, a necessidade que ele estava padecendo era tão grande e terrível que a Bíblia revela que ele desejava a se alimentar do alimento que era colocado para os porcos. Louvado seja Deus. Veja, queridos, veja, irmãos, ouvintes, a situação que, aleluia, aconteceu na vida daquele jovem. Um jovem que era o filho mais moço do seu pai, que estava na casa do seu pai, que, aleluia, tinha os cuidados do pai, tinha uma vida abundante na casa do pai, de proteção, fartura de alimento. Mas aquele jovem, aleluia, ele cria um desejo no coração, e através desse desejo ele vem tomar algumas atitudes erradas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Talvez nesta manhã, esta palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar para algum filho, louvado seja Deus, que veio a criar-se esse desejo no coração e tomar algumas atitudes erradas. Quando nós vamos compreender com relação a filhos, nós entendemos que existe pelo menos 3 tipos de filhos de Deus. Glória a Deus. O primeiro tipo de filho de Deus é, glória a Deus, filho por eleição. E esses filhos, eles são o povo de Israel. Eles são filhos eleitos, são a nação, o povo de Deus por eleição. Esse é o primeiro tipo, filho de Deus. E vem o segundo tipo de filho de Deus, que é aqueles que veem pela criação. São criaturas, bendito seja o nome do nosso Deus. E o terceiro filho de Deus são aqueles que estão inseridos na igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque está escrito em João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Glória a Deus. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, o terceiro filho de Deus são aqueles tipo de filhos de Deus, são aqueles que estão inseridos na igreja. Nós não somos Israel, então nós não somos filhos por eleição, glória a Deus, mas nós somos filhos por adoção. Louvado seja Deus. Mas o que alegra o nosso coração é que, mesmo sendo filhos de Deus por adoção,
temos o mesmo direito de os filhos legítimos. Nós temos uma herança, e esta herança, em nome de Jesus, nós aguardamos, que é a vida eterna. Bendito seja o nome do nosso Deus. Mas o fato é que este jovem, vivendo na casa do pai, ele, aleluia, não se contentou com, aleluia, os bens que lhe oferecido, com a proteção que lhe oferecido, com os cuidados que lhe era oferecido. Ele se sentiu insatisfeito, se sentiu infeliz na casa do pai. Talvez nesta manhã o Espírito de Deus, aleluia, através da sua palavra, está falando a coração, aleluia, de filho que estava na casa do pai, que tinha a proteção do pai. Bendito seja o nome do nosso Deus, mas por algum motivo veio a se sentir insatisfeito. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a insatisfação, queridos, é algo que inquieta, louvado seja Deus, quem está passando por esse momento. Louvado seja o nome do Senhor. O lugar aonde se encontra não lhe agrada, louvado seja Deus. E este jovem, glória a Jesus, chega para o seu pai e diz o seguinte, verso de número, glória a Jesus, 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte dos bens que me cabe ou me pertence. Glória a Jesus. Esse jovem, louvado seja o nome do nosso Deus, apesar das atitudes erradas que ele veio a tomar, ele nos deixa algumas lições, que nós vemos que esse jovem possuía algo que muitos nos dias atuais, nos dias de hoje, não possuem, não possui esse algo que esse jovem possuía. Louvado seja Deus. Esta passagem revela que ele conhecia de direito, louvado seja o nome do Senhor. Com esta palavra, louvado seja Deus, ele estava dizendo para o seu pai, louvado seja Deus: Pai, o Senhor sabe que tudo que há nesta fazenda também é meu. O Senhor sabe que os bens que aqui tem me pertencem. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas, aleluia, o que nós vemos é que, através da insatisfação dele, e mesmo conhecendo de direito, sabendo que tinha direito na parte ali dos bens, louvado seja Deus, ele comete o primeiro erro. Louvado seja o nome do nosso Deus. É que aleluia, de tão inteligente que ele se sentiu, louvado seja o nome do Senhor, que não é errado sermos inteligentes, louvado seja o nome do Senhor, mas o problema desse jovem é que ele se sentiu mais inteligente do que o pai. Talvez ele, aleluia, fosse mais sábio, mais inteligente, mesmo sendo experiente do que o seu irmão mais velho, mas ele tinha essa inteligência, mas o seu primeiro erro foi se achar mais inteligente do que o pai. Louvado seja o nome do Senhor. E o que ele estava dizendo com estas palavras era que, aleluia, ele não estava satisfeito com o que era seu, estando na mão do seu pai para ser administrado pelo pai. O que ele estava dizendo é: o que é meu, o que me pertence, não é obrigado a estar na sua mão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Não é obrigado a estar sendo ministrado pelo Senhor. Pode estar na minha mão, porque eu, aleluia, ministro. Louvado seja Deus, o que é meu. Quantos, aleluia, estiveram na casa do pai? Quantos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, tomaram, aleluia, na sua mão a administração, louvado seja Deus, dos seus bens, que era
administrado pelo Pai, louvado seja Deus. O seu primeiro erro, glória a Jesus, foi achar que era capaz, com a sua grande inteligência, administrar, louvado seja Deus, o que era seu. Aleluia. E hoje muitos estão distanciados da casa do Pai, porque se sentiram inteligentes mais do que o Pai e se sentiram capacitados de administrar as suas próprias vidas. Muitos estão enfrentando problemas, louvado seja Deus, em todas as áreas. Bendito seja o nome do nosso Deus por tomar essa atitude, né? Glória a Jesus, de se achar inteligente ao bastante, mais do que o Pai. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus, em administrar a sua vida. Glória a Deus. Mas o fato é que ele esqueceu que, mesmo com a sua inteligência, ele necessitava da submissão, de estar submisso ao Pai, sob a proteção do Pai. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ele pega ali os seus bens e vai para aquela terra distante, gasta o que tem, louvado seja o nome do Senhor, e agora está padecendo necessidade, cuidando de porcos e desejando se alimentar com os alimentos dos porcos. Louvado seja Deus. O segundo erro, a atitude que esse jovem tomou, foi de aleluia, sair da casa do pai. Se sentiu tão sábio, tão inteligente, que ele imaginou que conseguiria viver administrando sem a ajuda do Pai e vivendo longe da casa do Pai. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas nós sabemos que, aleluia, a maior sabedoria é, glória a Deus, temer a Deus. Está em Jó 28 e 28. Temer a Deus. E a inteligência, glória a Jesus, é se afastar do mal. Essa é a inteligência, glória a Deus, é se afastar do mal. Mas ali ele se encontra agora nessa situação. E o que nos chama a atenção é que, assim como ele, aleluia, criou o desejo de sair da casa do Pai, foi o mesmo desejo que, aleluia, foi gerado no seu coração quando a Bíblia diz que ele, estando padecendo necessidade, havia gastado tudo, estava longe da casa do Pai. A Bíblia diz que ele, caindo em si, louvado seja o nome do nosso Deus, verso de número 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Louvado seja Deus. O desejo de sair foi criado no seu coração, mas o desejo de voltar, aleluia, também foi criado no seu coração através da sua consciência. Ele teve consciência que errou, ele teve consciência que tomou uma atitude errada, mas ele caiu em si, aleluia, e sentiu o desejo de voltar para a casa do Pai. Glória a Jesus. Talvez nesta manhã o Espírito de Deus está tocando em coração de filhos, aleluia, glória seja dada a Deus, que um dia tomou a decisão, glória a Deus, sem observar que poderia ser uma decisão errada, louvado seja o nome do nosso Deus, e saiu da casa do Pai, e se encontra hoje longe da casa do Pai, padecendo talvez não necessidade material, necessidade física, louvado seja o nome do Senhor, mas necessidade espiritual. Quantos filhos de Deus tinham abundância de pão na casa do Pai, mas hoje se encontra longe, aleluia, louvado seja Deus, com fome. Bendito seja Deus da palavra de Deus, glória a Jesus. Mas que esses filhos venham cair em si e tomar a decisão, assim como tomou de sair, tomar a decisão de voltar
Por quê? Porque a ovelha, ela se perdeu, o pastor foi buscar. A dracma, a mulher perdeu, ela acendeu a lâmpada, varreu a casa e procurou. Mas o filho que saiu da casa do pai, o pai não foi buscar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas o que nos chama a atenção, louvado seja o nome do nosso Deus, é que o pai estava mais desejoso do filho voltar do que o filho, aleluia, para voltar para a casa do pai. O texto revela que quando ele resolve a tomar a decisão de voltar, o pai estava ali a esperar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o pai, avistando, e o pai, aleluia, avistando o filho vindo, voltando para casa, o pai correu ao seu encontro no caminho, abraçou no seu pescoço e lhe beijou. Louvado seja o nome do nosso Deus. O pai que estava esperando aquele filho, ele ainda permanece esperando o filho que saiu. Louvado seja o nome do nosso Deus, da casa do pai. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a Bíblia diz que quando ele volta, louvado seja o nome do Senhor, é dado uma festa. Bendito seja Deus. O pai manda lhe trazer rapidamente vestes, porque ele estava vestido de trapo, louvado seja Deus, de mendigo, porque é assim que o pai faz. Louvado seja Deus com o filho que reconhece que é preciso voltar para a casa do pai. Ele tira os trapos velhos e coloca vestes novas. Bendito seja o nome do nosso Deus. Rapidamente coloca sandália aos seus pés, porque na época quem andava descalço era escravo, ou seja, o pai estava restaurando o seu direito de filho, não de escravo, não de mendigo. Louvado seja Deus. E manda-lhe colocar um anel no seu dedo, aleluia, reatando novamente a aliança. Bendito seja o nome do nosso Deus, aleluia. E manda matar um bezerro cevado, um bezerro gordo, e manda dar uma festa, porque é assim que o pai faz com os filhos que reconhecem, aleluia, que tomaram atitudes erradas, mas que se arrepende e volta para a casa do pai. É o único momento que há festa no céu, é quando um filho reconhece que errou e se arrepende e volta para a casa do pai. O mundo faz festa para tudo quanto é, aleluia, do seu gosto, mas no céu só há festa. Bendito seja Deus quando o filho, aleluia, cai em si e volta para a casa do pai. Bendito seja o nome do nosso Deus. Mas para encerrar, queridos, louvado seja Deus, nós precisamos ver que há algo aqui ainda que nos chama a atenção, porque quando um filho, na época, chegava para o pai e pedia-lhe a herança, em outras palavras, o filho estava dizendo: pai, simplesmente eu quero que o Senhor morra. Bendito seja Deus. Pedir a herança antecipadamente, estava dizendo estas palavras para o pai. Mas o texto nos revela que quando o filho tomou essa atitude e que ele colocou o pé fora dos umbrais da casa do pai, quem morreu não foi o pai. O pai nunca morre. O pai é eterno, está no trono. Louvado seja Deus. Mas o texto revela que quando ele saiu da casa do pai, quem veio a morrer foi ele. Por quê? Porque quando ele voltou, a Bíblia diz, louvado seja o nome do nosso Deus, este filho, aleluia, verso 24, porque este meu filho estava morto. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, quem morreu na saída foi ele, louvado seja Deus, o filho mais moço. Mas estando morto, reviveu. Quando ele caiu em si, louvado seja Deus, e tomou a decisão de voltar para casa, ele estava novamente
revivendo. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque está escrito em Efésios capítulo de número 2, verso 1: tendo-vos vivificados, louvado seja o nome do Senhor, estando vós mortos em vossas ofensas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas ele tomou a decisão, aleluia, e voltou para a casa do Pai. Foi recebido pelo Pai com abraço, com festa, louvado seja Deus, e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Esta mensagem é para os filhos que, aleluia, se encontram nesse momento perdido, mas o Pai está aguardando a sua volta para a casa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e pela misericórdia de Deus nós estamos compartilhando com os amados ouvintes aqui da Feiticeira FM. Eu também o Instagram, né? Instagram também está sendo transmitido. Glória a Jesus. Então, no YouTube também, né? Então, meus amados, se essa mensagem alcançou o coração de algum filho que por algum motivo, eu não sei, por alguma decepção, não sei, não importa, mas se você se identifica como este filho e reconhece que precisa voltar, volte, porque ainda há tempo. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós não podemos, louvado seja o nome do Senhor, fazer vista grossa. Que tem filhos que saíram da casa do Pai, louvado seja Deus, e caem em si, que precisam voltar, mas o coração endurece e não voltam para a casa do Pai. Mas você está tendo a oportunidade, querido. Você está tendo a oportunidade, querida. Não desperdice a oportunidade que o Pai tem lhe dado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu só quero ser grato ao Senhor por me conceder esse momento de estar aqui. Para mim é uma alegria poder cooperar juntamente com a igreja aqui em Tamboril, e todos os irmãos sintam-se abraçados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém.